Olá, meus amores, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Espero que vocês estejam fazendo a lição de casa, liberando energia, espaço, né? Espero que vocês tenham feito uma boa limpeza naquelas tranqueiras, aquelas roupas que não servem mais, né? Aqueles objetos quebrados, aqueles cacarecos, né? Que é para liberar espaço para uma nova energia circular na sua vida em todos os aspectos, tá bem? Eu queria trazer para vocês um pouco sobre o momento certo, né? Eu acredito que todo mundo que esteja aqui, seja por curiosidade ou seja também porque está pesquisando sobre o assunto, deve ter um momento na sua vida em que você falou assim: basta, chega, eu não aceito mais essa situação na minha vida. E eu queria dizer para vocês o seguinte, que esse momento, é um momento mágico, embora ele seja meio traumático, mas esse trauma é pro bem. Por quê? Porque você vai ficar com uma sensação de mudança do momento que você mudou, e aquilo ali vai te trazer um prazer muito grande, porque você vai falar: chegou a minha vez, chegou a minha hora. E esse momento, ele é muito especial, só que a gente precisa saber entender ele e saber reconhecer ele. Por quê, Vanessa? Por que eu tenho que saber fazer isso? Porque eu, Vanessa, tive várias vezes, vários insights, várias situações em que eu tive rupturas e eu não fui capaz de enxergar como sendo um momento de transição, um momento de evolução. E aí eu fiquei muito tempo presa naquela fila do mesmo, sabe aquela fila que eu falo pra vocês, a fila do piloto automático e da zona de conforto? Eu fiquei presa durante muito tempo. Então eu comecei a me desviar dos momentos de mudança para retornar para a fila. Então hoje eu quero conversar com vocês para que vocês não façam isso. Se vocês identificaram, se vocês foram privilegiados com esse momento de mudança, abraça isso, aproveita essa oportunidade, tá? Porque isso acontece quando o Papai do Céu lá de cima fala assim: ei, sai da fila, tem muito mais coisa para você. Eu vim para dar vida e vida com abundância. Então, se você hoje saiu dessa fila ou está em vias de sair dessa fila, vem comigo, tá? Vem comigo, porque nós vamos mudar uma história, mudar as nossas vidas com uma nova história, tá bom? Então vamos lá. Quando eu tive essa situação na minha vida, quando aconteceu essa ruptura, eu tive uma notícia muito ruim. E essa notícia, ela me trouxe algo negativo. Eu sempre fui uma cristã muito fervorosa, sabe? Aquela coisa de ir na igreja, andar bonitinho, seguir os preceitos e tudo bonitinho, a doutrina. Eu sou, inclusive, uma pessoa com uma essência divina, assim, sabe? Eu gosto muito de ser assim. Só que eu comecei a andar por caminhos, e a gente não tem orientação nos nossos caminhos, daquilo que eu achava que era certo fazer. Então eu achava que eu tinha que ir para a igreja e que Deus, né, tinha que me abençoar. E se ele não me abençoasse, ou se ele não fizesse um milagre na minha vida, eu era culpada, eu era indigna, né? Eu era uma serva inútil. E isso ficou na minha vida há muitos anos. E eu brigava com quem falasse o contrário. Era absurdo, era bizarro. Só que, nesse dia da ruptura, algo mágico aconteceu. Eu fui para um culto e nesse culto eu não consegui entender nada. Houve uma situação, eu saí de lá atordoada. Naquele dia eu falei: basta, chega, eu não aceito mais essa situação na minha vida. Mal sabia eu o que estava acontecendo. Porque quando a gente está nesse momento, a gente não tem noção do que está acontecendo. E aí nesse momento, eu lembro que eu cheguei em casa e eu chorei muito, eu tive uma sensação de angústia muito grande. Mas ali eu falei: eu preciso fazer alguma coisa. Só que eu não sabia o que fazer.
Então eu fui pra net, falei, eu vou pesquisar, eu vou fazer um curso de autoconhecimento, eu vou fazer outras coisas. Só que o que acontece? Como a minha cultura cristã era enraizada, entranhada em mim, muita coisa que eu pesquisei, eu achava que não era certo eu pesquisar, eu ir, eu fazer. Então eu tive muita dificuldade para me encontrar. Porque tudo que eu encontrava me levava a uma tal de uma lei da atração. Tinha muito a ver também com o esoterismo. Quando você passa essa coisa de mente, tem muitos estudiosos de vários aspectos. Tem o astrólogo, tem a pessoa que lê cartas, tem os signos e tem a lei da atração. E abriu para mim um leque de situações de pessoas que estudam a mente. E aí eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Eu falei, gente, preciso de uma ajuda, né? E aí eu comecei a ler sobre a lei da atração. Falei, eu vou ler um pouquinho sobre essa tal da lei da atração. E aí quando eu comecei a ler sobre essa lei da atração, ela dizia pra mim assim, você acreditando ou você não acreditando, a lei da atração existe. Então, se você tiver consciência, entenda mais sobre a lei da atração e use ela a seu favor. E eu, pessoa cética, né? Porque eu acredito em Deus. Fui ler só por curiosidade, porque eu tava numa vibe meio perdida. E eu via que aquilo ali fazia sentido, fazia muito sentido, mas eu tinha uma resistência a acreditar, mas fazia sentido. Eu comecei a pesquisar, eu ouvia muito audiobook, que é uma coisa que eu super indico para quem não quer ler, né? Então, como eu trabalho, eu faço muita coisa, então eu ponho no ouvido e vou escutando, né? Nas viagens que a gente faz também, eu sempre vou ouvindo audiobook. Então, eu consegui bastante conteúdo da lei da atração. E eu comecei a estudar muito sobre Napoleon Hill, sobre o Bob Proctor, né? Sobre a Honda. Então, eu tenho, assim, eu comecei a enxergar um mundo que nunca estava aqui, tá, gente? O mundo existe. Mas eu nunca tive essa percepção. Então, por isso eu falo de momento. A gente tá falando de momento. Eu tive uma ruptura. Eu tive uma situação em que eu falei, basta, chega. E a partir desse momento eu comecei a enxergar um mundo totalmente diferente, que sempre esteve ali. Então eu queria que você, porque se você tá aqui pesquisando sobre uma xícara de chave, né, que é para ter insight, algo você está buscando, uma mudança, um caminho, né? Então você teve de alguma forma alguma ruptura. Cara, aproveita e estuda porque a vida é movimento. E esses dias eu falei pro meu pai, eu falei, pai, o mundo, ele tá assim, ó, girando, você tá parado e ele tá girando, você tá parado e ele tá girando. Se o senhor para, o mundo te empurra. Aí você pode cair, se machucar. Então não para. Porque ainda que você tropece, se você estiver em movimento, você não cai. Entendeu? Então, voltando lá, eu continuei a pesquisar sobre a lei da atração. E aí, uma frase que eu costumo trazer para minha vida né? A lei da atração, ela é semelhante atrai semelhante. Você atrai mais do mesmo, tá? Você atrai mais do mesmo. Guarda isso na sua vida. E aí, o que acontece? Quando a gente tá nessa fila maluca, quando a gente tá nessa fila do mesmo, a fila do encostado, né? Na fila do estou fora de si, estou no piloto automático, a gente reclama muito. Eu falo porque até hoje eu tenho que me corrigir o tempo todo. A gente reclama demais, a gente reclama da hora que a gente levanta até a hora que a gente vai dormir, a gente tá reclamando. Mas no dia seguinte você tá onde? Na fila! Então se você tá com esse momento novo na sua vida, e se você realmente, não, Vanessa, eu tô aqui só olhando aqui, não tem nada a ver na minha vida. Querida, querido, então aproveita que você não precisou tropeçar, cair e começa a enxergar o mundo como ele é.
E aí, o que aconteceu? Eu comecei a enxergar, eu fiz mapa astral. Oi? Fiz. Porque eu falei assim, quem é a Vanessa? Eu não me conhecia, cara. Como pode? Quem é a Vanessa? Até muito tempo atrás, você falava assim, ah, Vanessa, você é do signo de aquário, nanana. Eu, não precisa falar disso não, que eu não acredito. Porque foram me colocadas limitações. Quando a gente nasce, a gente já carrega no código genético alguns genes que nos limitam a algumas coisas. Já vem junto a essência. Quando a gente é criança, os nossos pais, por cuidado, por necessidade de manter a gente perto, eles vão fazendo assim, ó, eles vão abraçando a gente assim. Não vai pra cá, não vai pra lá, não faz isso não, que não é hora, não pensa nisso agora não, não, isso daí é besteira, para de sonhar, menina. E a gente para de sonhar. E a gente fica ali, ó, debaixo da saia dos nossos pais. Ali a gente também tá sendo limitado. Mãe, quero fazer uma faculdade de publicidade. Não, filha, você vai ser médica. Mãe, eu não quero ser médica. Mas você vai ser médica. Aí, aquele cenário todo é construído para que você acredite que você escolheu a sua profissão, né? Vanessa, não foi assim comigo. Ok, não tem problema. Estou te dando apenas um paradigma para você poder entender onde eu quero chegar, tá bom? Então, acontece que durante a nossa trajetória, na nossa vida, existem situações que nos limitam, em que nós somos colocados em aquários, embora nós vivamos no oceano, tá? Então, a gente vai vestindo essa roupa que vão sendo colocada na gente durante a nossa vida. Só que tem um determinado momento da nossa vida em que aquilo começa a incomodar. Algo não está legal. Só que você não sabe o que é. Entende? E você começa a fazer somente aquilo que foi proposto para você, que foi ensinado para você, né? Aquilo que foi durante toda a sua vida acrescentado para você. Você sabe o que é aquilo. E aquilo vira uma coisa que a gente já está acostumado a falar aqui nos nossos vídeos. Zona de conforto. E quem falou isso pra você tem uma autoridade sobre você. Então, assim, você jamais vai questionar. É certo, pronto. Só que quando você começa a ter comichões, quando você começa a ter essas rupturas, quando você começa a ter essas mudanças, essas sensações, e você fala, chega, você não sabe por que você tá falando. Mas na verdade você quer se libertar dessa roupa, você quer se libertar dessas amarras, dessas limitações que foram colocadas na sua vida. Entende? Então quando eu falei chega, basta, pá, tirei tudo que me amarrava. Tudo. Mas Vanessa, você não é evangélica? Cara, eu sou evangélica, eu sou filha de Deus, do Altíssimo. Mas na palavra, Deus falou que veio para dar vida e vida com abundância. E eu não vou mais me perder dessa passagem bíblica. E você também deveria fazer o mesmo. Procurar a abundância na sua vida não é pecado. Fazer a sua parte não é pecado. Agora, ficar esperando Deus fazer por você, já não sei se é pecado, mas vou dizer pra você que é mais da fila do mesmo. Entende? Então, quando eu falei não chega, que eu fiz mapa astral, que eu fui buscar mais informações sobre mim, quem sou eu, cara, eu fiquei encantada com quem sou eu, os meus sonhos, com o que tinha dentro da minha cabeça. Eu já escutei muita gente falando pra mim, você é sonhadora demais, Vanessa. E hoje eu sou muito orgulhosa de ser sonhadora. Porque eu vejo que essa essência de criança lá atrás, e que essa essência, ela é a essência de Deus. Sonhar, acreditar que tudo é possível, que não existe limites. Meu, isso é
É maravilhoso, cara, é maravilhoso. Entende? Então, o que eu queria trazer para vocês hoje é justamente isso. Se você teve essa ruptura, se nasceu em você aquele desejo de mudar, faça um autoconhecimento. Pergunte a si aonde você está e aonde você deseja ir. Porque o céu é o limite. Deus nunca falou para você, você não merece nada, você não deve ir para cá, não deve ir para lá, não deve fazer. Quem fala isso são, infelizmente, pessoas na sociedade, né? Então são circunstâncias que nós vivemos na nossa vida que nos limitam, que fazem a gente ir para essa fila, mas isso não significa que você tem que morrer nessa fila. Entende? Então, esse movimento que está havendo na sua vida, de transformação, de crescimento, de evolução, cara, abraça. Abraça isso. Entendeu? Elimina da sua vida as coisas que estão te puxando para baixo. Estuda sobre a lei da atração. A lei da atração, tudo que você está trazendo para você, tudo que você está ancorando na sua vida de negativo, você vai atrair negativo, tá? Imagina o seguinte, quando você quer, vamos supor que você tá pensando em trocar de carro, e aí você escolhe um carro, aí você colocou lá um HB20, quero um HB20 azul, e aí você começa a procurar esse HB20, e aí, cara, assim como o Google, quando você digita lá HB20, começa a aparecer HB20 por tudo que é lugar, no e-mail, no WhatsApp, parece que as paredes têm ouvido. Aqui também nós temos um algoritmo. E esse algoritmo, ele vai fazer você enxergar que existe um monte de HB20 perto de você. E aí você vai falar assim, caramba, que bizarro. Tô vendo HB20 em um monte de lugar. Só foi eu falar que ia comprar HB20, todo mundo tem HB20. Entendeu? Se funciona para HB20, funciona para coisas ruins também. Então, se você está pensando em coisas ruins, você vai atrair coisas ruins. Assim como o algoritmo foi capaz de mostrar para você que perto de você tem um monte de HB20, ele vai trazer para você situações também ruins. E o contrário é verdadeiro. Se você ancorar coisas positivas, e isso é super difícil porque a gente está treinado para pensar no negativo, mas isso é tema para o próximo vídeo, você precisa começar a ancorar pensamentos positivos, de que você nasceu para ter vida e vida com abundância, de que Deus é amor, de que o mundo é lindo, que o mundo foi criado pra gente, que a gente precisa desfrutar no mundo, que existe muito mais coisas boas do que coisas ruins. Quando você começa a enxergar essa positividade, positivo traz positivo, nunca mais esqueça isso. Mas e a sua vida, Vanessa? Como ficou a sua vida cristã? Minha vida tá maravilhosa. Porque hoje eu consegui enxergar o que Deus queria pra mim. Ele queria me tirar da fila. E hoje o meu relacionamento com Deus é muito mais amor e menos dor. E é isso que eu queria trazer pra vocês hoje. E a chave que eu enxergo pra vocês é: aproveite a mudança. Aproveite essa ruptura. Aproveite pro bem. Faça um autoconhecimento. Saiba quem é você. Até mais. Fiquem com Deus.